Absolutamente todos os dias o sol nasce no céu. Em alguns dias pode ser que esse sol esteja sendo tampado por algumas nuvens e a energia e a luz dele não consiga ser enxergada com tanta clareza. Mas ainda assim ele está ali, irradiando essa energia, irradiando essa potência. E a mesma coisa é com a gente. Todas nós temos um sol interno que ilumina a nossa vida, a nossa existência. Em alguns casos, às vezes esse sol ele está mais escondido, mais tímido, às vezes esse sol ele está mais inconsciente, mas isso não quer dizer que esse sol não exista. O sol é exatamente o centro da nossa consciência. E reconhecer a potência do nosso sol em nós é uma forma muito incrível que o céu nos dá de reconhecer em nós mesmas a nossa consciência e lembrar quem realmente somos e quem viemos nos tornar neste mundo. Olá, eu sou Fernanda Rai, sou astróloga, seja muito bem-vinda a esse canal. E por aqui eu falo sobre astrologia e a jornada de autoconhecimento através do céu. Então, se você gosta desses assuntos, já se achegue, já pegue o seu café, já pegue a sua bebida, o seu chá de preferência e seja muito bem-vindo a esse espaço, porque aqui a gente vai trocando e vai refletindo, usando essa sabedoria do céu enquanto uma bússola mesmo, né? Um conhecimento que faz com que a gente crie movimentos e expanda mais a nossa visão sobre a vida. Para dar início à nossa conversa, é importante a gente compreender que dependendo do contexto de vida em que a gente nasceu, né, e cresceu, é bem provável que não tenha sido estimulado em nós essa capacidade de nos desenvolvermos, de tentar entender mais a respeito dos nossos desejos, dos nossos sonhos, dos nossos medos, das nossas angústias, porque talvez, né, e acredito que seja bem provável, o ambiente em que a gente nasce, cresce, não tem muito espaço para poder aguçar isso dentro de nós, porque tem milhares de outras questões que muitas das vezes acontecem e que isso acaba não sendo uma prioridade. A maior parte das minhas clientes que eu já atendi tanto com a astrologia quanto com o tarô já me sinalizou sobre essa dificuldade de acessar mesmo essa potência interna, essa consciência sobre si e entender mais a respeito do próprio caminho, das suas próprias questões, de fato, destrinchar o que seria o autoconhecimento de uma maneira mais prática. E muito disso eu sei que vem desse lugar da gente não ter esse estímulo dentro dos lares em que a gente cresceu e que a gente nasceu, e também porque a gente vive em um contexto social e coletivo em que o conhecimento sobre si mesma, a partir de uma ótica mais sensível, de entender as próprias emoções, de entender as próprias questões, de entender os próprios caminhos, não é o que de fato é valorizado. Então, na verdade, quando a gente tem essa ótica de olhar para si, vem muito desse lugar de um certo estímulo mesmo, no sentido de aguçar mais essa coisa da individualidade e da produtividade, e que você tem que ser a melhor, e que você tem que, sabe, ser incrível para poder conquistar as coisas, enfim. E não de um lugar de sensibilidade mesmo, sabe? E de, às vezes, entender que a gente não quer fazer isso, que a gente não tem que necessariamente estimular isso em nós, que às vezes existem outras coisas que são muito mais importantes do que, sabe, necessariamente você ser boa ou não em alguma coisa. Já falei, mas volto a repetir, que esse deslocamento de si, de percepção de si mesma, é um projeto pensado. É um projeto pensado muito a partir de um lugar que cada vez mais vai nos afastando, vai nos distanciando dessa consciência mesmo do nosso próprio corpo. Então vai fazendo com que a gente perca a nossa consciência
mental, a nossa consciência espiritual, a nossa consciência física, a nossa consciência emocional. Então, quanto mais a gente vai se desligando desse corpo e vai se afastando dele, consequentemente, a gente também vai se desligando da natureza. E olha como é interessante pensar isso, porque se a gente vai afastando o nosso corpo da natureza, consequentemente, a gente pode pensar que esse corpo não precisa ser respeitado enquanto um corpo cíclico. A gente não precisa respeitar o tempo desse corpo, se esse corpo não é integrado à natureza. Porque, afinal de contas, quando a gente está falando de uma natureza, quando a gente está falando de uma perspectiva mais orgânica das coisas, tudo tem seu devido tempo. Então, quando a gente planta uma semente na terra, ela tem o tempo de começar ali o seu processo para, né, começar a crescer, florescer e gerar frutos, né? Então, não é simplesmente pegar uma semente e amanhã ela já vai estar pronta, sabe? E muitas das vezes o que a gente quer fazer com os nossos corpos é exatamente isso. É fazer com que esse corpo gere frutos e resultados assim. Porque é isso, esse corpo ele não tem uma ligação com a natureza, ele não tem uma ligação com o orgânico. Então, se ele não tem essa ligação, consequentemente ele não é cíclico e a gente não precisa respeitar o ciclo e o tempo dele. Tendo em vista isso, a gente pode começar a ir construindo mesmo esse espaço em que a astrologia e toda essa relação com o céu possa ser de fato uma possibilidade de nos relembrar que o nosso corpo faz parte dessa natureza e que a gente precisa respeitar o tempo desse corpo, a gente precisa respeitar as necessidades desse corpo. Então, conforme a gente vai aprendendo mais sobre a linguagem da astrologia, é uma maneira também da gente aprender a respeito da nossa própria linguagem, da linguagem da nossa existência, da linguagem do nosso corpo e perceber o quanto que a gente tem para construir a partir disso. Astrologicamente falando, o Sol ele representa o centro vital da nossa consciência. Se a gente for parar para pensar, o Sol é o centro do nosso sistema solar. E por ter essa perspectiva hierárquica mesmo, a gente consegue fazer essa associação, pensando no aspecto astrológico, de que a posição do nosso Sol no nosso mapa natal é onde tudo gira em torno, é onde a gente tem mais direcionamento de foco e de energia, porque ali tem uma importância muito grande. Isso não quer dizer que o Sol seja mais importante do que a Lua, do que o ascendente, do que outras facetas do nosso mapa natal. Mas, sem sombra de dúvidas, a gente acaba tendo um foco muito grande na posição do nosso Sol, porque é ali onde a nossa energia e o nosso interesse ele acaba sendo mais chamado mesmo para aquilo dali. O Sol ele não é necessariamente quem somos, mas sim quem devemos nos tornar, quem a gente veio se desenvolver e também, de certa maneira, é aquilo que a gente quer se tornar em alguma medida, sabe? Então é como se fosse um processo desse eu, aquilo que eu vim, sabe, construir e que eu vim me tornar e que não nasceu pronto, que eu tenho um grande trabalho a fazer com tudo isso, né, dessas informações que a posição do nosso Sol nos dá. O Sol fala da nossa motivação, da nossa vontade, da construção da nossa identidade, daquilo que a gente coloca mais energia, mais dedicação. E aí, consequentemente, é importante entender também que o posicionamento do nosso Sol vai nos dizer como a gente deve cuidar também da nossa vitalidade física e da nossa energia, porque é ali, naquele ponto do nosso Sol, em que a gente tem, de fato, ferramentas e uma certa abertura mesmo para poder se reabastecer, energeticamente falando, sabe? Então, quando a vida estiver quase que sugando a gente, porque isso acontece, né, de várias maneiras possíveis,
se conectar com o nosso Sol é uma maneira da gente se sentir vivo, da gente se sentir potente, da gente se sentir reabastecida, sabe? Como o Sol tem essa associação com aquilo que a gente deseja, a posição do Sol também vai nos dizer um pouco sobre como a gente pode se realizar. Então, entender mais sobre a posição desse Sol nos ajuda a compreender com mais profundidade, né, mais conhecimento sobre nós, o que de fato vai gerar aquela coisa assim interna do tipo assim, cara, eu tô assim preenchida com isso, sabe? Eu tô realmente me sentindo viva, eu tô me sentindo, sabe, assim, transbordando, sabe? Além disso, ele também vai nos dizer como que a gente pode ser mais reconhecida, não somente pelo outro, mas também por a gente mesma. Então, aquela coisa da gente olhar e falar assim, cara, que incrível que eu tô construindo isso, sabe? Então, aquela coisa que você olha com um certo carinho, assim, um certo quentinho no coração, de achar incrível aquilo que você tá fazendo, sabe? E, consequentemente, o Sol ele também vai nos dizer a respeito da construção da nossa autoestima, de um empoderamento, sabe? De uma autonomia, da gente se sentir de fato orgulhosa com aquilo que nós estamos construindo em nós e também ao nosso redor, né? O Sol em cada signo mostra como essa energia e essa consciência se expressa e acontece. Então, se nós temos um Sol em signos de fogo, que são, né, Áries, Leão e Sagitário, toda essa consciência vai ser expressa a partir de um lugar de autonomia, de independência. Se nós temos o Sol posicionado em signos de terra, que são Touro, Virgem e Capricórnio, essa consciência solar vai ser expressa a partir de um lugar de dedicação, de construção de algo que é palpável, que é sólido. Se nós temos um Sol posicionado nos signos de ar, que são os signos de Gêmeos, de Libra e de Aquário, a gente vai ter uma consciência sendo construída a partir de um lugar de intelecto, de inteligência. As coisas precisam fazer sentido racionalmente. Se nós temos o Sol posicionado em signos de água, como por exemplo o signo de Câncer, de Escorpião e de Peixes, consequentemente esse Sol, essa consciência solar, vai ser expressa a partir de um lugar de entrega, de intuição. A casa astrológica em que o nosso Sol está posicionado vai nos dizer onde a nossa vida tem mais protagonismo, onde a gente vai direcionar mais o nosso foco, a nossa energia e, consequentemente, onde que a gente tem que ter mais dedicação, eu diria. Os aspectos que o Sol vai formar com outros planetas vai nos dizer como que essa consciência solar vai ocorrer. Se essa consciência solar vai ter mais dificuldade ou se vai ter mais fluidez. Então, vou dar um exemplo, né? Às vezes esse Sol ele tá em um aspecto com tensão ali com Saturno. Às vezes pode estar numa quadratura, numa oposição, até mesmo numa conjunção, pode representar também um aspecto desafiador. Então, vai ser complexo para essa pessoa exercer a consciência solar ao mesmo tempo que tem um Saturno ali meio que travando as coisas. Então, pode ser difícil para essa pessoa acessar toda a potência do Sol e tudo aquilo que a gente falou antes, porque o Saturno ele quer pedir um pouco mais de estrutura, de mais maturidade, e às vezes ele acaba comprimindo um pouco esse Sol, sabe? E sendo muito exigente com ele. Então pode sim representar uma tensão quando existe esse tipo de aspecto no mapa natal. Mas também existem aspectos que são mais fluentes, então às vezes facilita um pouco mais essa consciência solar, né? Dependendo do planeta em que esse Sol forma aspecto. O Sol ele demora aproximadamente 1 ano para poder passar lá por todos os signos, né, do zodíaco e consequentemente cerca de 30 dias por cada signo, já que a gente tem 12 signos. E em cada mês é como se a gente tivesse de fato o Sol iluminando ali uma parte do zodíaco e trazendo pra gente a possibilidade da gente enxergar com mais clareza
e entender melhor a respeito da natureza de um signo e, consequentemente, entender como que aquele signo se manifesta dentro de nós, na nossa vida, né? De uma maneira prática, quando a gente está distante da consciência do nosso Sol, é como se a vida tivesse aquela coisa fria, sabe? A gente parece que não vê muito sentido, parece que não vê muito propósito nas coisas, então pode representar um momento de muita frieza interna, sabe? E de não conseguir perceber beleza, sabe? Não conseguir perceber o que você veio fazer aqui, enfim. E eu acho que isso gera muitas crises pra gente, que eu acho que de alguma maneira ou de outra, às vezes a gente vai vivenciar isso em alguma parte da nossa vida. Então, se conectar com o conhecimento do nosso Sol, né? O que esse Sol está dizendo pra gente, de alguma forma vai fazer com que a gente se conecte com aquilo que faz a gente, sabe, sentir que, pô, cara, eu tô viva, sabe, eu tô vivendo, as coisas estão mais claras do que eu devo fazer, do que eu quero pra mim, do que eu quero expandir, né? Então, isso é uma forma muito interessante da gente colocar o conhecimento do Sol em prática na nossa vida. Outra coisa também é que o Sol, de certa maneira, ele vai nos confrontar no sentido de desenvolver quem viemos ser no mundo e aquilo que viemos construir. Então, eu diria que quando a gente nasce com um determinado signo, não necessariamente quer dizer que você vai ter muitas facilidades com ele. Às vezes é porque você precisa desenvolver as características e os conhecimentos, né, que aquele signo simboliza. Então, se você é uma pessoa do signo de Áries, às vezes você pode não se sentir a pessoa mais corajosa do mundo, a pessoa que faz acontecer, que se movimenta, sabe? Às vezes você pode falar assim, cara, eu não tenho nada a ver com isso, porque Áries não simboliza isso, mas eu não consigo ser essa pessoa. Porque existem vários outros fatores que às vezes vão representar uma facilidade ou uma dificuldade maior de acessar a energia daquele signo. Mas já parou para pensar que às vezes é exatamente isso que você precisa desenvolver se você veio no signo de Áries? A coisa da autonomia, da independência, de abrir caminhos, de fazer as coisas por você, sabe? E, consequentemente, se você, sei lá, tem um outro signo, vamos falar do signo oposto para trazer como exemplo, o signo de Libra. Se você veio com o signo de Libra, aí, cara, às vezes você pode não ser a pessoa mais diplomática do mundo, a pessoa que consegue entender o lado do outro, ouvir o lado do outro e saber colocar na balança também o que é meu e o que é do outro e como que eu posso negociar isso. Às vezes você pode não ter essa facilidade, mas ter nascido do signo de Áries é justamente o que vai, de alguma maneira, fazer com que você desenvolva aquilo que você precise desenvolver nessa vida, sabe? Então, eu não acho que, porque a gente nasceu do signo tal, significa que, nossa, eu tenho aquilo dali em mim e tá tudo incrível. Não, às vezes você tem que justamente aprender a lidar com aquilo e aprender a buscar um equilíbrio de fato dentro dessa energia que aquele signo simboliza pra gente. Deixa um questionamento que vai desenrolar muitas coisas por aí, que é: será que você tem vivido com consciência quem você veio ser, quem você veio se desenvolver? O quanto que as questões do externo, as questões de fora, né, do nosso mundo social e todas as questões que esse mundo exige da gente, o quanto disso tem comprimido, sabe, aquilo que a gente veio desenvolver a partir da perspectiva do nosso Sol. Então, é um questionamento para você se fazer. Será que você tem conseguido, de alguma maneira, desenvolver isso? Porque é muito difícil. Assim, eu adoraria dizer que é super fácil, que a gente tem muita facilidade, que vai ser incrível. E não. Não é bem por aí, sabe? É muito desafiador, dá muito trabalho, mas é tão gratificante também, acho que quando a gente vai conseguindo construir isso, sabe? Eu gosto de pensar também dessa maneira. E além disso, nos próximos dias, tente observar o Sol, assim, em algum momento que você tenha oportunidade dentro da sua realidade, da sua dinâmica. Se você tiver a oportunidade de, às vezes, observar o Sol, assim, pela janela, nem que seja 2 minutinhos, sabe? Tenta observar esse Sol
e perceber o que esse sol que está na natureza está te dizendo também sobre o sol dentro da sua natureza interna. O que dentro de você quer se expressar, quer sair, quer ser visto, sabe? O que dentro de você precisa de uma consciência maior, de um foco maior. E aí, como eu falei anteriormente, o signo e a casa astrológica em que a gente tem o nosso sol pode ajudar muito a gente a entender mais sobre isso. Inclusive, eu tenho um e-book que ele é totalmente gratuito para você poder entender mais profundamente a respeito da linguagem astrológica e que pode te ajudar muito a perceber mais as características dos signos, entender mais sobre eles e também sobre as casas astrológicas, os planetas, né? Então, clica aqui no link, aqui embaixo na descrição, que você vai conseguir acessar esse e-book gratuito e fazer melhor esse exercício, né? Que aí você vai conectando o signo com a casa astrológica e vai entendendo melhor. Então, faça esse questionamento, né? Do que dentro de você precisa, de fato, ser desenvolvido, ser construído. E isso é um trabalho, assim, para a vida toda, né? A gente vai construindo e vai vivendo o nosso sol diariamente, já que, afinal de contas, ele nasce no céu todos os dias. O nosso sol interno, ele também nasce em nós todos os dias. Todo dia a gente vai ter que estar lá, sabe, construindo ele. Bom, o próximo passo da nossa jornada é a gente mergulhar na Lua. Porque, afinal de contas, se o sol vai representar a nossa consciência, a Lua, ela vai representar esse lugar de mais acolhimento, de mais intimidade, que tem a ver com a esfera das nossas emoções, daquilo que tem de mais profundo e mais íntimo dentro de nós. Se você gostou desse vídeo, se você gosta de astrologia e quer aprender mais sobre esse assunto, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo neste canal, porque nós temos vídeos astrológicos toda semana. E também me siga nas outras redes sociais que também estão aqui embaixo, para você poder também acessar outros conteúdos que eu não coloco aqui e que eu só coloco lá. É isso, e nos vemos no próximo passo da nossa jornada.